Olá, hoje a gente vai fazer uma análise focada no material acadêmico, um estudo com um título, olha, que já chama atenção, Sindicato de Mágicos. Isso mesmo. É um olhar bem a fundo num fenômeno religioso, né? Muito influente aqui no Brasil. Exato, a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. E a nossa tarefa aqui é tentar, assim, desvendar as ideias principais, os insights que esse trabalho traz. Entender a perspectiva do autor sobre como a IURD surgiu, como ela cresceu tanto e como ela se encaixou, ou melhor, né, como ela reconfigurou um pouco a cultura brasileira. E esse título, Sindicato de Mágicos, sugere uma abordagem que não é, digamos, convencional, certo? Vamos investigar isso aí. Exatamente. O estudo meio que convida a gente a ir além do óbvio, sabe? Usa ferramentas da sociologia, da história cultural, para entender as forças sociais e históricas por trás de movimentos como a IURD. Não é só descrever, então, é analisar a dinâmica por baixo da superfície. Isso. Certo, vamos direto ao ponto, então. O título, Sindicato de Mágicos. O que essa metáfora realmente quer dizer na análise do texto? É uma provocação. Olha, é uma metáfora sociológica forte, viu? Sindicato remete a uma organização, né, que junta gente, mobiliza poder, busca representar interesses. Uhum. Talvez de grupos que se sentem meio à margem das instituições mais tradicionais. Pensa numa força coletiva buscando voz, buscando espaço. Ok, faz sentido essa ideia de organização, de representação. Mas e a parte dos mágicos? O estudo está falando de ilusionismo, de truque? Não, definitivamente não é ilusionismo. A magia aqui é entendida de um jeito mais sociológico. É como uma capacidade, sabe? Atribuída ou reivindicada de intervir direto na realidade. Intervir como? De operar uma espécie de alquimia do sagrado para transformar situações concretas. Curar, fazer prosperar, resolver problema. É um poder simbólico que promete romper com as dificuldades do dia a dia, entende? Entendi. Então, a análise coloca a IURD como essa entidade que organiza, que canaliza esse tipo de poder transformador, essa magia aplicada ao cotidiano dentro do cenário religioso brasileiro, quase como se estivessem, sei lá, sindicalizando o acesso a esse poder. Precisamente. O título meio que encapsula essa ideia central. A IURD como essa força que não só oferece um caminho para acessar o sagrado e suas promessas de transformação, Sim. mas que faz isso de forma organizada, em larga escala, reivindicando seu lugar e poder nesse campo religioso. E o estudo foca bastante na IURD como exemplo principal disso, né? O que ele destaca sobre a origem e o crescimento tão, assim, rápido dela. Sim, a IURD é o grande estudo de caso do que o texto chama de neopentecostalismo no Brasil. A análise detalha essa expansão, que foi quase explosiva, né? Desde a fundação, lá em 77, por Edir Macedo, num subúrbio do Rio. E dialoga com outros pesquisadores? Sim, o trabalho dialoga com outros nomes importantes, como o Ricardo Mariano, que já vinham mapeando essas transformações no cenário pentecostal. A IURD surge nesse contexto, né, de grandes mudanças sociais, religiosas no Brasil dos anos 70 e 80. E para entender esse fenômeno complexo, o autor se apoia bastante em ferramentas da sociologia, da história cultural. Como é que essa abordagem teórica ajuda a iluminar o caso da IURD? Essa base teórica é crucial. O estudo mobiliza conceitos de pensadores clássicos, contemporâneos. Por exemplo, a ideia de campo religioso do Pierre Bourdieu é usada para mostrar a IURD não como uma entidade isolada, sabe? Certo. Mas em constante disputa. Disputa por legitimidade, por fiéis, por influência, com outras instituições, tipo a Igreja Católica, outras denominações evangélicas. É quase um mercado da fé, né? Entendi. Então, essa visão do Bourdieu ajuda a gente a entender a IURD como um ator estratégico nesse mercado? Exatamente. E o conceito de hábitos, também do Bourdieu, ajuda a entender como os fiéis incorporam as crenças, os valores, até os gestos da igreja no dia a dia deles. Aquilo vai se tornando parte deles, né? Vira algo quase automático, natural. Isso. E outra ferramenta importante vem da antropologia do Clifford Geertz, que vê a religião como um sistema cultural.
A análise usa isso para mostrar como a Yurde constrói um universo simbólico coerente que conecta uma visão de mundo, tipo a luta do bem contra o mal, por exemplo, Uhum. com um jeito de viver, um ethos. E tem também a perspectiva da história cultural, certo? Como ela entra nisso tudo? A história cultural permite analisar as práticas e os discursos da Yurde dentro do seu tempo. Não é só ver o que eles dizem, mas como aquilo fazia sentido para as pessoas naquele contexto histórico específico. Sabe? Como as ideias circulavam, eram consumidas. Entendi. Olhar o contexto é fundamental. Muito. E vale mencionar a postura metodológica que é inspirada em Durkheim, de não julgar a verdade da religião, mas sim entender a função social dela. Como ela responde a necessidades humanas reais, né? Certo, não é para dizer se é certo ou errado, mas por que funciona para tanta gente. Exato. E o Peter Berger também é citado com a ideia da religião como um esforço de construção de mundo, de dar ordem e significado à existência. A Yurde, nessa análise, seria muito eficaz nisso. Falando em necessidades reais e soluções, vamos para as práticas concretas da Yurde, que o estudo analisa. É aí que essa dimensão da magia, da transformação, fica mais evidente. Sem dúvida. É um ponto central da análise, sim. O estudo destaca muito a ênfase em resultados imediatos para problemas do dia a dia, a busca incessante por curas divinas, a promessa de prosperidade financeira. A famosa teologia da prosperidade. Isso, que ficou conhecida assim. Isso se conecta diretamente àquela ideia de uma intervenção quase mágica no mundo material, né? E o exorcismo, que é uma marca muito forte da Yurde. O estudo se aprofunda nisso. Sim, o exorcismo aparece como um ritual proeminente, central, e ele é enquadrado numa visão de guerra espiritual constante. Guerra espiritual. E a análise aponta algo sociologicamente muito interessante. Como no discurso da Yurde descrito no texto, os demônios a serem combatidos são frequentemente associados a entidades de religiões afro-brasileiras. Ah, como orixás da Umbanda, do Candomblé. Exatamente. O texto descreve essa associação. Isso levanta a questão de como a Yurde lida com outras tradições culturais que já existem aqui, né? Entendi. Mas antes de entrar nisso, e a mídia? O estudo confirma esse papel central da comunicação para a Yurde. Fundamental. O trabalho ressalta o uso estratégico, massivo dos meios de comunicação como um pilar do crescimento e da manutenção da influência da Yurde. Desde o começo, né? Desde o rádio, lá no início, jornais como a Folha Universal, revistas, até o investimento pesado na televisão com a Rede Record. A mídia não é só um canal para eles, é parte da própria prática religiosa. Como assim? Disseminando doutrina, testemunhos, realizando cultos virtuais. Os testemunhos de milagres, curas, sucesso financeiro, aliás, são analisados como narrativas superpoderosas que validam a fé e atraem novos membros, sabe? Faz sentido. E, além da mídia, o espaço físico, o templo em si e os rituais lá dentro. Também são analisados. A arquitetura dos templos, por exemplo, que evoluiu de cinemas adaptados para aquelas catedrais enormes. Sim, impressionante. A atmosfera criada nos cultos, com música e iluminação, a performance carismática dos pastores e bispos, tudo isso contribui para a experiência religiosa. E o estudo menciona o uso de objetos que concentrariam poder simbólico, né? Tipo a água fluidificada, o azeite. Isso, água fluidificada ou abençoada, azeite consagrado, sal grosso. São como ferramentas que os fiéis levam para o cotidiano na busca por proteção, solução de problemas. Você mencionou a questão da relação com religiões afro-brasileiras ao falar do exorcismo. O estudo explora mais essa interação da Yurde com outras tradições, tipo catolicismo popular ou a Umbanda. É só uma mistura, um sincretismo? Então, o autor argumenta que a palavra sincretismo talvez não dê conta da complexidade toda. Ele propõe usar os conceitos de apropriação cultural e ressignificação. Apropriação e ressignificação. Qual é a diferença principal, então, para sincretismo? A ideia-chave aqui é que não seria uma mistura passiva ou harmoniosa, sabe?
A análise sugere que a IURD se apropria ativamente de símbolos, linguagens, até práticas que já circulam na cultura religiosa brasileira. Que vem do catolicismo popular, das religiões afro. Exato. E aí ela dá a eles um novo significado, uma nova função dentro da sua própria teologia. Muitas vezes, como naquele caso do exorcismo que a gente comentou, essa ressignificação envolve reinterpretar esses elementos como negativos ou demoníacos. Especialmente os de origem afro-brasileira que você mencionou. Isso, o texto destaca essa dinâmica. Então é como pegar um elemento cultural que as pessoas já conhecem, mas dar a ele uma nova roupagem, um novo sentido que se encaixa na narrativa da IURD. Exatamente. O texto usa até uma metáfora interessante, a do palimpsesto cultural. Sabe aquele pergaminho antigo que o pessoal apasgava para escrever por cima? Sim, sim. É como se a IURD escrevesse a sua mensagem sobre as camadas culturais que já existiam, mas reinterpretando elas, muitas vezes de forma conflituosa, dentro do seu próprio sistema. É uma estratégia de lidar com a cultura local, né? Integrando e, ao mesmo tempo, demarcando a diferença. Bem complexo isso. E como o estudo conecta esse sucesso todo da IURD com o contexto maior do Brasil, com a nossa história, a nossa sociedade? Ele amarra tudo isso ao cenário brasileiro, sim. Aponta para a herança do catolicismo colonial, que, vamos combinar, sempre conviveu com uma religiosidade popular muito forte, muito diversa. Verdade. A chegada mais tardia do protestantismo, a separação igreja-estado lá na República, o pluralismo religioso crescendo, tudo isso formou um caldo cultural bem específico aqui. E fatores sociais mais recentes, tipo urbanização, que você mencionou antes? Crucial. O estudo destaca o impacto da urbanização acelerada no século XX, a migração de muita gente do campo para cidades que muitas vezes eram hostis, né? A desigualdade social, que a gente conhece bem. Infelizmente. E também os períodos de crise econômica, instabilidade política. Pensa no pós-regime militar, a redemocratização. Todo esse cenário de incerteza, de busca por segurança, por sentido, teria sido um terreno fértil. E a IURD teria entrado aí oferecendo algo que talvez estivesse faltando. É o que a análise sugere. Que a IURD prosperou ao oferecer respostas muito diretas, soluções vistas como pragmáticas para problemas urgentes, saúde, emprego, família. Coisas do dia a dia mesmo. Exato. E também um forte senso de comunidade, de pertencimento, para pessoas que se sentiam talvez desamparadas ou desiludidas com as instituições tradicionais, sejam elas religiosas ou o próprio Estado, né? Ela teria ocupado um espaço, um vazio de sentido ou de assistência para muita gente. Isso me faz pensar naquela tensão clássica na história das religiões, né? Entre as práticas mais mágicas, voltadas para resultados imediatos, e a religião mais institucionalizada, mais teológica. O estudo posiciona a IURD nessa tensão. Sim, ele resgata essa discussão. Lembra daquela tese famosa do Max Weber sobre o desencantamento do mundo pela modernidade, pela racionalização? Lembro, sim. A ideia de que a magia ia sumindo. Pois é. Mas o argumento do estudo vai um pouco na contramão disso, sabia? Como assim? O estudo discorda do desencantamento? Ele sugere que movimentos como o pentecostalismo e a IURD em particular representam, na verdade, um poderoso reencantamento do mundo para os seus seguidores. A busca por intervenção divina direta, por soluções quase mágicas para problemas concretos, não só não desapareceu, como se tornou central para eles. E o sucesso da IURD estaria ligado a essa capacidade de reencantar o mundo para essas pessoas. Exatamente. A análise propõe que um dos grandes trunfos da IURD foi justamente trazer esses elementos, a cura divina, a batalha espiritual contra demônios, a busca pela prosperidade material como sinal da bênção divina, para o centro da sua oferta religiosa. Coisas que talvez outras religiões mais estabelecidas tivessem empurrado para as margens ou tratado com mais reserva. Isso, a IURD colocou essa magia pragmática no palco principal, digamos assim. Entendi. E para construir essa análise toda, para chegar nessas conclusões, em que tipo de material o autor de Sindicato de Mágicos se baseou? Quais foram as fontes dele? O texto indica uma combinação de fontes, viu?
Primeiro, os próprios materiais produzidos pela IURD. Livros do Edir Macedo, incluindo aquele bem polêmico, né? Orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios. Sim, lembro desse. Jornais, revistas da igreja, programas de rádio e TV. Ou seja, olhar para a autorrepresentação da igreja, como ela mesma se apresenta. E além do que a própria igreja diz sobre si mesma. Aí entra, fundamentalmente, a pesquisa acadêmica anterior. Trabalhos de sociólogos, antropólogos que já estudavam a IURD e o pentecostalismo no Brasil, como os que a gente já citou, Mariano, Campos e outros como Pierucci, Prandi. Existe um diálogo intenso com a produção científica que já existia. Certo, construindo sobre o que já se sabia. Exato. E, crucialmente, o estudo menciona pesquisa de campo própria. Isso inclui observação participante em cultos, em eventos e a coleta de histórias de vida, de depoimentos orais de fiéis, ex-fiéis. Histórias de vida. Sim, reconhecendo o valor dessas narrativas como fonte histórica, sociológica, mesmo com os desafios metodológicos que isso sempre tem, né? Ok, então, amarrando tudo isso, qual é a grande fotografia que o estudo Sindicato de Mágicos nos oferece da IURD no final das contas? Olha, a imagem que emerge é a de um fenômeno sociocultural extremamente complexo. Não é apenas uma igreja, entende? É uma organização que está profundamente conectada à história e à cultura religiosa brasileira, mas que soube se adaptar e usar ferramentas da modernidade, a mídia, técnicas de gestão, marketing religioso, de uma forma muito, muito eficaz. Utilizando estratégias bem definidas, como a gente viu, o uso intensivo da mídia, essa forma particular de se apropriar e ressignificar elementos culturais, a liderança carismática, a ênfase em resultados práticos. Isso. Tudo isso para responder às angústias e às esperanças de muita gente no Brasil. Exato. Mobilizando o que o autor chama, metaforicamente, né, de um poder sagrado reconfigurado para o mundo contemporâneo. E um ponto importante da análise é insistir que, para entender um movimento dessa dimensão, a gente precisa ir além de rótulos fáceis. Tipo igreja eletrônica ou só sincretismo. Exatamente. É preciso olhar para essa teia complexa que envolve estrutura social, cultura, história e as escolhas, as experiências dos próprios indivíduos, sabe? É muito mais intrincado. Fica então uma reflexão final, talvez, para quem nos acompanha. Esse estudo detalha como um grupo religioso específico usou estratégias de apropriação, mídia e mobilização para redefinir práticas e poder no seu campo. Olhando para o nosso mundo hoje, para além até da religião, onde mais a gente vê táticas semelhantes? Talvez na política, no marketing, em movimentos sociais, até mesmo nas redes sociais, essas estratégias sendo usadas para construir influência, para oferecer sentido, para agregar seguidores. É uma pergunta que essa análise minuciosa nos ajuda a formular, né? Para pensar.